Olá a todas os alunas da plataforma Elencos Atualiza. Sejam bem-vindos ao nosso encontro para aprofundar os temas do nosso informativo semanal. O objetivo aqui é a gente revisitar as principais decisões, as atualizações em licitações e contratos públicos para consolidar mesmo o conhecimento e entender as nuances por trás de cada julgado. Exato. E olha, manter-se atualizado com a jurisprudência dos tribunais de contas é uma necessidade, né? São essas decisões que acabam traduzindo a lei para a prática e que nos dão o caminho para uma gestão pública mais segura e, claro, mais eficiente. Vamos começar então com as notícias que marcaram a semana? Vamos lá. Começando pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina, que publicou a cartilha Perguntas e Respostas. Licitações e Contratações. Um material que, olha, já nasce com a vocação de ser um guia de cabeceira. O que eu acho mais valioso nesse tipo de iniciativa é o foco na prevenção. O TCE de Santa Catarina, ele compilou as dúvidas mais comuns que chegam lá no tribunal e respondeu de forma bem direta. Certo. A cartilha aborda desde o uso de ferramentas como o Contratas Plus Brasil até temas mais específicos. Coisas como participação de cooperativas, benefícios para micro e pequenas empresas. Entendi. E até as regras para credenciamento. É o tribunal atuando como um orientador, sabe? Para evitar que o erro aconteça. E essa parece ser uma tendência, né? Na mesma linha, o Tribunal de Contas do Ceará lançou um portal e uma cartilha voltados para as contratações de festas, com um foco especial agora no período do Carnaval. Uma ação cirúrgica e muito necessária. Em períodos festivos, a pressão por contratações rápidas aumenta e, com ela, os riscos, né? O material do TCE Ceará vai direto ao ponto nevrálgico das contratações artísticas, a inexigibilidade de licitação. Certo, mas essa questão da inexigibilidade para artistas é sempre um tema delicado. O que exatamente a cartilha busca esclarecer? Ela tenta trazer objetividade para conceitos que são, por natureza, um pouco subjetivos. Por exemplo, o que de fato caracteriza um artista consagrado? Boa pergunta. Não basta a opinião pessoal do gestor. É preciso demonstrar, com base em crítica especializada, em opinião pública, que aquele artista de fato goza de reconhecimento. E o mesmo vale para o empresário exclusivo. Não é qualquer carta que serve. O tribunal exige que essa exclusividade seja para a data e local do evento, um cuidado essencial para evitar fraudes. Entendi. A cartilha, no fundo, é um manual de como justificar corretamente uma contratação direta no setor artístico. Além dessas cartilhas, tivemos também uma importante atualização legislativa em Pernambuco, não é verdade? Sim, foi sancionada a nova lei que estabelece o Estatuto Jurídico das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Estado. É um diploma que moderniza as regras de governança, de transparência e, claro, de licitações e contratos para essas entidades. Um alinhamento, então. Exato. A nova lei busca alinhar Pernambuco às melhores práticas nacionais, detalhando o regime de contratações e a função social dessas empresas. É uma leitura obrigatória para quem atua ou contrata com estatais pernambucanas. Excelentes pontos. Saindo um pouco dessas orientações e novidades nos estados, vamos ver como o Tribunal de Contas da União, o TCU, se posicionou em casos concretos. O primeiro julgado que a gente separou é o Acórdão 2896-2025 do plenário. A tese é a seguinte: decreto municipal que delega competência a secretário para ordenar despesas é documento hábil para afastar a responsabilidade do prefeito, desde que não haja em relação a este indícios da prática de atos de gestão. Vamos analisar essa decisão com calma. A delegação de competência é um instrumento, rotineiro. O prefeito edita um decreto e diz: secretário, a partir de agora, o senhor é o ordenador de despesas deste convênio com recursos federais. Ok. Isso significa que é o secretário quem vai autorizar os pagamentos, assinar as ordens bancárias, gerir o dia a dia dos recursos. Isso parece simples. O prefeito delega e se isenta de qualquer problema futuro. Mas a decisão do TCU coloca uma condição, o desde que. E essa condição é tudo. O decreto, por si só, é apenas um documento formal. Para que ele realmente afaste a responsabilidade do prefeito, a delegação tem que ser real, efetiva. O prefeito não pode continuar por trás dos panos a ser o gestor de fato. Mas como o TCU conseguiria identificar essa atuação por trás dos panos? Que tipo de evidência eles procuram?
É uma ótima pergunta. Eles buscam por atos concretos de gestão. Por exemplo, e-mails do prefeito negociando preços com fornecedores, testemunhas que afirmem que as ordens de pagamento partiam diretamente dele, ou a sua assinatura em documentos-chave do processo. Se o TCU encontra evidências de que o prefeito continuou a puxar as cordas, o decreto de delegação perde a sua força. E aí ele pode ser responsabilizado. Sim, pode ser responsabilizado solidariamente com o secretário. A mensagem é clara: a delegação não pode ser um mero artifício para escapar da responsabilidade. Fica bem mais claro agora. O próximo julgado, o Acórdão 2906-2025, também do plenário, muda o foco para o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. A decisão afirma que, via de regra, a contratação de entidades para operar o programa deve ocorrer por meio de licitação, pois a relação é de um contrato de prestação de serviços remunerado. Este julgado é importante porque ele define a natureza jurídica da relação. Alguém poderia argumentar que, por se tratar de um programa social, a relação seria uma parceria, um convênio, algo que não exigiria licitação. Certo, essa era uma dúvida comum. Mas o TCU foi muito claro ao dizer que não. A entidade não está recebendo um fomento para desenvolver uma atividade própria. Ela está sendo paga para prestar um serviço para a estatal. Isso é uma prestação de serviço remunerada, a consequência jurídica é inevitável. Inevitável, a licitação se impõe. O objetivo é garantir que outras entidades interessadas possam competir em igualdade de condições e que a administração selecione quem pode prestar aquele serviço com a melhor qualidade e o menor custo. Entendi. A natureza social do programa não muda a natureza contratual da relação jurídica. É um serviço, e serviço se contrata, como regra, por licitação. Perfeito. O terceiro e último destaque do TCU é o Acórdão 2953-2025, que trata da sanção de inidoneidade. A tese é bem específica. É cabível realizar a detração do período efetivamente cumprido da sanção de inidoneidade aplicada pela CGU no cumprimento da pena de inidoneidade aplicada pelo TCU em razão dos mesmos fatos. Tá. O princípio por trás disso é um dos pilares do nosso direito. Ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. É o que os juristas chamam de ne bis in idem. Então, o TCU está aplicando essa mesma lógica do direito penal no campo administrativo. Exatamente. Imagine que uma empresa cometeu uma fraude num contrato. A CGU investiga e aplica uma sanção, declarando a empresa inidônea por, digamos, 3 anos. Ok. Paralelamente, o TCU também investiga os mesmos fatos e aplica a mesma sanção, só que por 4 anos. A empresa não terá que cumprir 7 anos de sanção, 3 da CGU mais 4 do TCU. Certo. O TCU, com essa decisão, diz que o tempo que a empresa já cumpriu da pena da CGU deve ser abatido, descontado da pena imposta por ele. É uma decisão que traz mais razoabilidade e proporcionalidade ao sistema sancionador, evitando punições em duplicidade. Uma aplicação muito interessante desse princípio. Vamos agora para o nosso último segmento, com as decisões de outros tribunais que movimentaram a semana. E a primeira, que o nosso informativo classificou como super importante, vem do TCE de Santa Catarina sobre a contratação de serviços de contabilidade. Sim, é o prejulgado 2547, que responde a uma consulta e serve como um verdadeiro guia sobre o tema. Essa decisão tem várias camadas. A primeira conclusão é que serviços de assessoria e consultoria contábil podem ser vistos como serviços técnicos especializados, o que abre a porta para a contratação por inexigibilidade se o serviço for singular. Isso é serviço comum, que deve ser feito por servidores de carreira. Certo. A inexigibilidade só entra em cena para situações complexas e pontuais. Pense na implementação de uma nova matriz de contabilidade pública ou numa consultoria para um processo complexo de reestruturação de dívidas. Situações bem específicas. Exato. São serviços que exigem um conhecimento que normalmente a administração não possui em seus quadros. E mesmo nesses casos, a empresa precisa comprovar a tal notória especialização. Esse é outro ponto fundamental da decisão. A notória especialização não pode ser uma mera alegação. O gestor tem o dever de demonstrar
objetivamente por que aquela empresa ou profissional é o mais qualificado. E como se faz isso? Isso se faz juntando ao processo artigos publicados, livros, participações em congressos, atestados de serviços similares, ou seja, provas concretas de que o conhecimento do contratado é diferenciado. Mas talvez o alerta mais forte do TCE de Santa Catarina seja sobre a terceirização da atividade fim, não é? Sem dúvida, esse é o coração da decisão. O tribunal deixa claro que a contabilidade pública é atividade permanente e essencial do Estado. E a regra de ouro é que seja executada por contadores concursados. A contratação externa é a exceção. É uma exceção absoluta para situações específicas e temporárias. O que é vedado, e o tribunal é enfático nisso, é usar a contratação por inexigibilidade como um subterfúgio para terceirizar todo o setor contábil do órgão. Um posicionamento muito firme. Avançando, o Tribunal de Contas do Espírito Santo também trouxe uma orientação relevante sobre atas de registro de preços, confirmando que os mecanismos de reequilíbrio econômico-financeiro são aplicáveis a elas. Essa decisão pacifica uma dúvida recorrente. A ata de registro de preços ainda não é o contrato, né? É um documento que registra preços e condições para futuras contratações. E a dúvida era se esses preços poderiam ser alterados. Exatamente. A dúvida era: podemos reajustar os preços de uma ata que tem validade de 1 ano? E o TCE do Espírito Santo diz que sim. Tanto o reajuste, a repactuação, quanto a revisão podem ser aplicados. Poderíamos usar uma analogia para diferenciar esses 3 institutos? Claro. Pense num contrato de aluguel. O reajuste é como o aumento anual previsto em contrato, baseado num índice de inflação, como o IGPM. É previsível. Certo. A repactuação, por sua vez, seria como um aumento extraordinário na taxa de condomínio, porque o salário dos porteiros subiu por força de uma nova convenção coletiva. Afeta um custo de mão de obra específico. Entendi. E a revisão? Já a revisão seria algo totalmente inesperado, como se um terremoto danificasse a estrutura do prédio, exigindo uma renegociação completa dos termos. É o evento imprevisível. A área cinzenta do contrato. Exato. E a decisão do TCE do Espírito Santo confirma que esses 3 mecanismos podem sim ser usados para manter os preços da ata justos e atuais. Excelente analogia. E para encerrar, temos o caso mais denso da semana, uma decisão do TCE do Rio Grande do Norte que analisou a contratação por dispensa de licitação da Companhia Editora de Pernambuco, a CEP. Isso para fornecer um software para o Diário Oficial. O tribunal encontrou uma série de problemas, né? Este caso é uma verdadeira aula sobre os erros que invalidam a contratação direta, é um estudo de caso do que não fazer. O tribunal listou 6 irregularidades graves, uma mais séria que a outra. Qual foi o erro de partida, o mais fundamental? A própria justificativa legal para a dispensa. Usaram o inciso que permite a contratação entre órgãos públicos. O problema é que a CEPEDS é uma sociedade de economia mista que compete no mercado. Ela não se enquadra. Não. Ela vende serviços gráficos e de software para qualquer um. A jurisprudência, inclusive do TCU, é pacífica. Se a estatal compete, ela não pode ser contratada com essa dispensa. Teria que licitar como qualquer outra empresa privada. O alicerce da contratação já estava errado. E os problemas continuaram na execução? Sim, e de forma grave. O tribunal descobriu, por exemplo, que a CEP subcontratou uma parte essencial do serviço, a customização do software, para outra empresa sem qualquer autorização. Nossa! Além disso, o termo de referência foi alterado no meio do caminho a pedido da própria CEP, para diminuir exigências, mas sem que o processo fosse reaberto para outras empresas. E, para coroar, a CEP sequer apresentou o atestado de capacidade técnica que era exigido. É uma sucessão de erros impressionante. A motivação para a escolha também foi questionada, certo? Sim, e esse talvez seja o ponto mais absurdo. A justificativa formal foi a proximidade regional. Ora, estamos falando de um software, de um serviço totalmente remoto, que poderia ser prestado de qualquer lugar do mundo. É uma desculpa que não se sustenta. Diante de tantas irregularidades, a anulação do contrato parecia um único caminho.
Mas não foi o que o tribunal decidiu. E aqui está a parte mais instrutiva da decisão. O TCE reconheceu a gravidade dos fatos, contudo, ponderou que anular o contrato de forma imediata significaria paralisar a publicação do Diário Oficial do Estado. Um serviço essencial. Exatamente. Isso causaria um prejuízo ainda maior à sociedade. Então, aplicando os princípios da razoabilidade e do interesse público, o tribunal adotou uma solução pragmática. Qual foi a solução? Multou a gestora responsável, mas autorizou, em caráter excepcionalíssimo, uma última prorrogação do contrato por 12 meses e determinou que, nesse prazo, seja realizada uma licitação correta, com planejamento e que preveja a transferência de tecnologia para o Estado. Uma decisão que equilibra a necessidade de punir o erro com a de não prejudicar o serviço público. Com isso, cobrimos os pontos principais do nosso informativo. Recapitulando, passamos pelas cartilhas orientadoras dos TCEs de Santa Catarina e Ceará e pela nova lei das estatais de Pernambuco. Analisamos também os entendimentos do TCU sobre a responsabilidade de prefeitos, a natureza dos contratos de microcrédito e a aplicação da detração em sanções. Certo. E fechamos com as importantes decisões sobre contratação de contabilidade, reajuste em atas e, por fim, esse detalhado estudo de caso do TCE do Rio Grande do Norte. Exato. E o domínio desses detalhes da jurisprudência é o que faz a diferença para o profissional que atua com licitações. Não basta conhecer o texto da lei, é preciso entender como os tribunais a interpretam. É essa profundidade que a plataforma Elencos atualiza busca fornecer. Perfeito. E com base neste último caso do TCE do Rio Grande do Norte, fica a recomendação para que revisitem a aula Dispensa de Licitação, já disponível na plataforma, para consolidar todos esses conceitos. Desejo a todos bons estudos sobre licitações e contratos públicos. Até o nosso próximo boletim.